Você não vai aumentar as suas vendas e escalar enquanto não acertar no conteúdo. E no momento que o especialista entende isso, tudo muda. Bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos de estruturação e escala de projetos de educação no digital. E uma coisa é certa, para aumentar as suas vendas e escalar, é preciso aumentar a sua audiência e a sua base de clientes. E a melhor forma de fazer isso é por meio da criação de conteúdo. Hoje, com a internet, houve a democratização do poder de influência. Então, qualquer pessoa pode pegar o celular, abrir a câmera e criar um conteúdo. E para quem quer vender os seus infoprodutos, isso é fundamental. Afinal de contas, é com a criação de conteúdo que você consegue atrair pessoas para conhecerem o seu trabalho, conscientizar essas pessoas, ensinar, ajudar, levar transformação para a vida dessas pessoas com aquilo que você ensina, com a sua expertise e, claro, aumentar a sua base de clientes e, consequentemente, aumentar as suas vendas. Mas eu tenho visto muito especialista desanimado com a produção de conteúdo. Seja porque tem dificuldade de fazer o conteúdo de forma mais atraente para o público. Às vezes fica muito ali no técnico, sabe? Apegado ali realmente à sua forma de explicar, que talvez seja muito técnica e pouco atrativa, ou então porque produz conteúdo, tá aí experimentando várias formas de criar esse conteúdo, mas está estagnado, não consegue aumentar a sua audiência e nem aumentar as vendas. Me conta aqui nos comentários qual é o seu caso. Esses dias eu vi uma sequência de stories da Priscila Zilo, que, em linhas gerais, fala que os conteúdos hoje na internet estão muito chatos. Tá tudo o quê? Com muita cara de ChatGPT. E ela não é a única a falar isso. Eu confesso que eu também tenho sentido um pouco isso, sabe? Sabe quando você bate o olho no conteúdo e você fala, esse conteúdo foi criado exclusivamente, única e exclusivamente pelo ChatGPT? Então, quando eu vejo algo assim, eu perco um pouco o interesse de ler aquele conteúdo. Essa é a grande verdade. E essa é uma reclamação que eu vejo acontecendo, assim, geral, na verdade. Eu ouço essa reclamação de várias pessoas diferentes, com as minhas amigas, com os meus familiares, inclusive, quando você fica até meio cansado, assim, de estar na rede social e ver mais do mesmo, sabe? Essa reclamação tá cada vez mais frequente, essa é uma realidade. Mas mesmo assim, mesmo com a reclamação de que os conteúdos estão mais do mesmo na internet, as pesquisas ainda mostram que os brasileiros passam em média de 30 a 40 minutos no Instagram. E o que isso significa? O que isso mostra pra gente? Que tem espaço para bons profissionais, bons especialistas crescerem no digital. As pessoas estão prestando atenção no Instagram, as pessoas estão consumindo cada vez mais o YouTube, que vem crescendo, a gente vem percebendo um movimento de influenciadores, inclusive, e outros especialistas também vindo muito para o YouTube. Inclusive, eu estou aqui criando conteúdo também. Então, assim, tem espaço, as pessoas estão sedentas por bons conteúdos, elas não aguentam mais ler aqueles conteúdos criados pelo ChatGPT, que todo mundo sabe que é conteúdo criado pelo ChatGPT. E você, como especialista, como profissional, você tem o que é preciso para criar um bom conteúdo, aquele conteúdo que realmente engaja, que é o quê? O principal é a sua expertise. E a gente do lado de cá nos bastidores faz ajustes para ele ficar mais atraente, um gancho mais interessante, uma estrutura de copy mais persuasiva, mais envolvente. Mas a expertise, que é realmente a essência do conteúdo, é o que você, especialista, tem. E a verdade é que tem muito especialista crescendo e vendendo muito através da criação de conteúdo. A Gabi Mello, que é uma especialista em vendas, é um ótimo exemplo disso, que no último ano ela deu um salto, assim, ela cresceu muito e, obviamente, começou a vender muito mais, tá escalando o seu negócio e tudo isso através da Da produção de conteúdo, através dos conteúdos que ela tem produzido no Instagram todos os dias. E é por isso que eu falo que você não vai aumentar as suas vendas e escalar de verdade enquanto você não acertar no conteúdo. Eu sempre falo com os meus clientes da consultoria ou com os especialistas que eu trabalho que acertar no conteúdo envolve estratégia. E 3 delas são: a primeira estratégia,
criar conteúdo em volume. Se você quer dominar a criação de conteúdo e assim aumentar a sua base e vender mais, você precisa criar muito conteúdo. De verdade, não ouçam essas pessoas que já estão gigantescas e estão falando que você não precisa criar tanto conteúdo assim. Se você ainda não tem uma criação de conteúdo constante, robusta, estruturada, que traz resultados constantemente, você precisa estruturar isso e o volume vai te trazer experiência, expertise, conhecimento para entender qual formato faz mais sentido para você e para o seu público, qual tipo de conteúdo ressoa mais, qual dor, qual desejo, qual objeção, e tudo isso você só vai descobrir se você criar conteúdo em volume. Gente, sério, eu vejo alguns especialistas aí que falam sobre conteúdo, comentando que você não precisa criar tanto conteúdo assim, mas essas pessoas só estão onde estão hoje porque criaram muito conteúdo, postavam todos os dias, criavam conteúdo em volume de verdade. Então assim, se você não tem uma produção de conteúdo totalmente estruturada e que traz resultados recorrentes, que já funciona, já tá redondinha, você precisa criar conteúdo em volume. Isso faz toda a diferença. Quanto mais conteúdo você cria, melhor você fica em criar conteúdo, em sintetizar as ideias, em encontrar analogias e formas de trazer, de traduzir aquilo que é muito técnico para algo que fica mais palatável, mais compreensível para quem tá te assistindo, né? Para sua audiência. E é através dos conteúdos que você coloca, que você posta, que você coloca no mundo, que você entende o que funciona e o que não funciona. Mas também não adianta só criar em volume, você precisa ter clareza. Por isso, a segunda estratégia é saber com quem você quer falar. Realmente entender o seu público, entender a sua persona. Isso traz uma inteligência tão grande e tão necessária para o seu conteúdo que, sério, eu vejo alguns especialistas negligenciando isso, mas é isso que muda o seu jogo, são as coisas simples, é aquilo que é básico, mas que às vezes a gente negligencia. A escala está nos ajustes daquilo que a gente entende como básico, mas que muitas vezes a gente deixa passar batido. Quem são as pessoas que se beneficiam com o que você vende? Quem você verdadeiramente consegue ajudar? Quem você serve? Isso é o que vai movimentar, direcionar todo o seu conteúdo, inclusive os seus produtos, inclusive as suas copies, inclusive o movimento que você cria, os seus lançamentos. Tudo envolve quem você quer ajudar, quem você serve. E por fim, a terceira estratégia, escreva bons roteiros. Você precisa de um roteiro que tenha um bom gancho, que consiga reter a atenção das pessoas ao longo do conteúdo, para que as pessoas realmente se envolvam com o que você está falando, que elas se conectem com você, que elas se identifiquem com o que está sendo falado, que elas tenham interesse de entender mais, de ouvir mais o que você tem a dizer, aquilo que você tem a ensinar, elas que desperte um conteúdo que desperte um interesse, um desejo na transformação que você gera através desses conteúdos. É o roteiro dos seus conteúdos que vai transmitir a mensagem que você quer passar. Dedique o seu tempo, a sua energia na produção de bons roteiros, de conteúdos que realmente gerem valor, gerem transformação, ajudem as pessoas que você serve. Isso faz toda a diferença na hora de você produzir um conteúdo que vai gerar mais pessoas, né? Atrair mais pessoas, aumentar a sua audiência e com certeza gerar mais vendas. Essas 3 estratégias são fundamentais para você aumentar as suas vendas e escalar. Agora, me conta aqui nos comentários, o que está te impedindo de escalar hoje?